Gente, estamos de volta nas aulas do Master. Esta aula é uma aula que, teoricamente, pelo meu programa, vocês já estarão em aulas presenciais, tá? Nós vamos falar sobre avaliação de crenças. Mas primeiro, vamos revisar um pouquinho o que a gente falou na última aula, que foi sobre crenças limitantes, né? Que a gente falou sobre como trabalhar com crenças limitantes. E eu passei esse slide aqui para vocês, ó. Peraí. Aqui. Esses slides aqui que eu passei para vocês, tá? Que é a forma de lidar com uma crença limitante. Quando a gente fala de avaliar uma crença, a gente vai fazer a avaliação como a gente está fazendo para lidar com ela. Primeiro, a gente vai ter que reconhecer a intenção positiva. Esse é o primeiro ponto, ele é muito importante, tá? Vocês estão acompanhando pelo slide, que aí reconheço e identifico a intenção positiva. A crença, ela é suportada por... Lembra dos níveis neurológicos? A crença está sendo suportada por recursos, ou seja, capacidades, e por comportamentos, em ambientes que são distintos. Eu tenho crenças que se instalam em alguns ambientes e crenças que se espalham por todos os ambientes. Então, essa crença, ela está dando suporte a um valor, mas ela está sendo, digamos assim, exercida através de capacidades e comportamentos. Então, como todo comportamento tem uma intenção positiva, a crença também tem uma intenção positiva. E é muito importante encontrar a intenção positiva dessa crença que gera esses comportamentos. Porque se a crença também não gerar comportamento nenhum, não faz diferença nenhuma. Porque a gente não está se comportando com base nessa crença, tá? Depois, a gente vai ter que descobrir quais são as suposições e pressuposições que dão base à crença. É aquilo que a gente acredita. Lembra? Para crenças não há fato. Para aquilo que a gente acredita, não existe um fato, existe a crença. A crença em si é o fato. Quem acredita que manga com leite mata, vai comer manga com leite, é perigoso morrer mesmo, tá? É aquela história daquela minha aluna, que diz ela que quando ela era pequena, ela acreditava que manga com leite morria, porque a mãe dela falava, ela vai debaixo do pé de manga com um copão de leite, porque ela decidiu que ela ia morrer, porque ela não aguentava mais viver a vida dela. Ela tem uma história de vida bem difícil. E o que aconteceu? Ela no dia acordou daqui a pouco, ela dormiu, apagou, achando que ia morrer, acordou e brigou com a mãe e falou, tá vendo? Você me falou que manga com leite matava. Ela não tem a crença que manga com leite mata. A mãe tinha. A mãe falava isso para ela, mas ela não falava isso para ela mesma. Só que hoje ela sabe qual é o impacto de ter uma crença dessa. Lembra do placebo, gente? Toda vez que alguém falar para vocês, crença é besteira, lembre do placebo. É confirmado, é científico que a mesma quantidade de pessoas, praticamente, se cura de doenças incuráveis, entre aspas, tomando pílula de farinha, tomando injeção de soro fisiológico. Não é um ingrediente ativo. Por quê? Porque acredita que está tomando uma droga milagrosa que vai resolver a vida dela, tá? Então, lembre-se, para crenças não há fato. Tá? Aí a gente vai ampliar a causa e o efeito dessa crença. O quê? Entendi a intenção positiva, entendo as suposições e pressuposições que dão base a essa crença, ela tem uma causa e ela tem um efeito. Eu vou ampliar o entendimento dessa causa e efeito. Como? Usando as perguntas de como. Como isso acontece, o que aconteceria se isso fosse... Nós vamos expandir, isso nós vamos treinar muito em aula. E depois nós vamos assim... Isso tudo junto, tá, gente? Não é esse passo a passo assim, a gente faz tudo isso junto. A gente vai verificar quais são os relacionamentos importantes com pessoas significativas. Porque toda crença nasce de um relacionamento com uma pessoa significativa. Pai, mãe, irmão, professor, mentor, amiguinho de infância. Sempre tem alguém que é muito significativo para a pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma crença que sem... Isso é uma crença que eu tenho que quem me conhece sabe que eu estou tentando mudar, já faz que eu estou reprogramando essa crença já há algum tempo e eu ainda não consegui terminar. Existe uma critical mass ali, quem assistiu a última aula vai, quem não assistiu, assiste de novo a última aula, mas tem uma critical mass ali que
impede que eu reprograme essa crença que eu ainda não encontrei, tá? Então, muitas vezes eu peço ajuda dos meus alunos, e toda vez que a gente está trabalhando crenças, eu faço um trabalho com essa crença, toda vez, todo master eu faço, uma hora ela vai cair, quem sabe nesse master ela cai, que é o fator de eu acreditar que eu preciso ter algo firme e fixo, sabe? Aquilo de trabalhar das 8 às 6. Se eu não tiver isso, parece que eu não estou trabalhando. Isso é uma crença que vem dos meus pais, principalmente do meu pai, tá? Então, meu pai é uma pessoa significativa para mim. E essa crença nasceu do meu relacionamento com meu pai, tá? Então, muito cuidado, porque toda crença favorecedora ou limitante vem de pessoas significativas. Nós que somos pais, que somos avós, cuidado com o que a gente enfia na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos. No meu caso, eu que sou uma instrutora de PNL, o que eu estou colocando na cabeça de vocês? Porque eu posso ser uma pessoa significativa para algum de vocês e eu posso criar crenças favorecedoras ou enfiar em vocês crença limitante. A gente toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre avaliação de crença, tá? Quando a gente fala de o processo de mudança de crença, a gente primeiro tem que avaliar essa crença para entender como é que ela funciona, qual é o processo que ela funciona no sistema. Então, a gente precisa entender qual é o resultado que eu quero alcançar. Aquela crença, eu gosto do exemplo do meu filho. Meu filho, quando eu tinha 4 anos, foi isso. Tinha 4 anos, mais ou menos. Eu sou chamada na escolinha porque eu trabalhava em Guarulhos, e ele ficava numa escolinha no Campo Limpo. Era distante até da minha casa. Eu também morava no Campo Limpo, mas não era bem próximo, tá? E ela me chama e fala que o Lucas estava lá largadinho no cantinho, isso não era comum. O Lucas é TDAH, diagnosticado. Tomou remédio Ritalina aí por anos, até os 19 anos. Hoje ele vai fazer 30 já. Só que ele não para. Então, como ele parou e não era sono, ele estava paradinho, a mulher falou, olha, tem alguma coisa errada com ele. Quando eu saí lá de Guarulhos até eu chegar ali no Campo Limpo, são 60 quilômetros, e voltar. Quando a gente estava passando em frente ao hospital, ele teve uma parada respiratória. E foi assim, graças a Deus foi em frente ao hospital. Eu entrei no hospital, acudiram ele e tal, e durante o processo ali, os médicos me falaram que ele ia ficar pelo menos 10 dias internado. Eu falei, não quero isso. Aí penelei ele na cara dura, não é o certo, a gente não penela as pessoas sem ter a autorização delas, tá? Mas ele não tinha como me dar essa autorização, que ele estava com aquele medicado e meio apagado, mas mesmo assim, penelei, tá? E ele saiu do hospital com 1 dia. Só que a resposta que ele me deu, tá? A crença de que era a única forma de ele ter a mãe com ele era ficando doente, criou esse comportamento, a crença criou esse comportamento e o comportamento da doença. Então, a doença é um comportamento do corpo e geralmente ela está atendendo uma crença. Vocês vão perceber isso, tá? A gente trabalha muito com problemas de saúde, tá? Então, se eu quero alcançar o mesmo resultado que é favorável, favorecedor, eu preciso de um comportamento diferente. Então, eu vou buscar capacidades para alcançar aquele resultado e criar oportunidade. Eu vou criar uma motivação de mudança. E a crença, ela não muda de uma maneira de frente. Você não bate de frente com ela. Então, eu desejo um resultado diferente. Eu pego, lembra da bandura? Da curva de Bandura? A minha expectativa de resultado é essa, eu vou criar uma outra expectativa de resultado, vou fazer um custo-benefício diferente e vou mudar a minha expectativa de resultado, e dessa forma eu mudo o meu comportamento. E aí eu posso estabelecer uma nova crença por repetição, tá? Quanto mais eu tenho resultado, mais eu acredito nessa crença, tá? Então, o meu grau de confiança, ele é proporcional ao grau de efetividade do comportamento que a crença gera. Vamos voltar lá para a curva de Bandura, tá? Então, a avaliação de crenças, ela envolve muito a curva de Bandura, por isso que a gente passou a curva de Bandura antes, tá? Uma pessoa não muda o comportamento se ela não quer ou se ela não acredita que ela tem capacidade para isso. Então, assim, eu quero aprender inglês, mas eu não consigo. A frase não consigo já diz que é uma crença. Então, como é que eu vou
ajudar essa pessoa a mudar o comportamento para que ela se motive a aprender inglês, fazer academia, seja lá aquilo que ela resolveu fazer, tá? Bandura, somente bandura. Nós vamos explicar curva de bandura em todas as aulas, todas. Então, é uma teoria que eu digo, aprenda, leia. Eu vou procurar um pouco de mais informações sobre bandura, tá? Que eu estou começando a imprimir os manuais, mas antes de começar a imprimir essa semana, na verdade nós estamos em agosto, vocês estão vendo essa aula em setembro, mas no manual eu vou colocar também um pouco de informação a mais sobre o Bandura, sobre o Albert Bandura, tá? O que a Bandura diz? A expectativa do resultado vem da estimativa que a pessoa tem que com seu comportamento ele alcança esse resultado. Então, se eu espero emagrecer fazendo isso e eu, por exemplo, fazendo academia e tomando um copo de água morna de manhã, quando eu começo a fazer esse comportamento com a expectativa de emagrecer e eu me percebo emagrecendo um pouco, eu já amplio aquilo e aquilo me motiva a continuar fazendo o meu comportamento para continuar emagrecendo e para continuar o comportamento. Ele vira como se fosse uma pilha auto-recarregável, tá? Uma estimativa influencia o esforço, a determinação e a constância. Então, as pessoas que começam a ter resultado, elas se incentivam a ter resultado. Qual é o problema nisso? Se o resultado for desfavorável e a gente percebe que mesmo tendo aquele comportamento, o resultado continua desfavorável, a gente incentiva também esse comportamento que traz resultados desfavoráveis. É por isso que é importante entender muito bem a curva de Bandura para aproveitar isso a nosso favor, ok? Bom, aqui eu tenho um gráfico para entender isso. A pessoa, ela tem um comportamento que tem um resultado esperado, tá? Então, ela tem uma crença de não merecimento. Então, ela não entende que ela é capaz. E aí ela tem um comportamento que faz ela não ser capaz. Como é que a gente vai usar isso de uma maneira positiva? Nós vamos ajudar a pessoa a ter essa crença de merecimento. Aí ela vai se sentir capaz, ela faz um comportamento ecológico, que esse comportamento ecológico reforça o resultado, torna o resultado possível e o objetivo é alcançado. Então, nós podemos usar mentores para construir esta confiança. Então, nós vamos fazer um exercício com os mentores na aula presencial, tá bom? Porque isso não dá para fazer no online. Então, a gente vai fazer aqui um exercício. Como é que vai ser esse exercício, tá? Ó, eu vou precisar seguir um passo a passo. Isso é passo a passo mesmo, tá? Eu preciso ter o desejo do resultado. Qual é a afirmação que eu vou fazer para mim? A meta é desejável e eu mereço? Se porventura vier algo tipo, parece que não, vem aquele diálogo interno aqui, a gente precisa já começar a trabalhar essa resistência. Então, a meta é desejável, mas eu não mereço. Ou a meta não é desejável, embora eu mereça, também não vou resolver. Então, eu tenho que ter, essa frase, ela tem que estar sentida da maneira como ela está aqui. Olha, a meta é desejável e eu a mereço. Passou essa fase, nós vamos para a segunda fase da afirmação, que é para trazer confiança no resultado. É possível alcançar essa meta. E aí a gente vai para fora. Outras pessoas alcançaram isso, outras pessoas aprenderam a falar inglês, outras pessoas emagreceram, outras pessoas conseguiram sucesso e prosperidade, outras pessoas conseguiam construir empresas prósperas e lucrativas. Vamos buscar fora. Aí nós vamos para uma terceira pergunta, que é a adequação ou dificuldade do comportamento necessário ao alcance do resultado. Independente de se acreditar, eles procederão ao resultado desejado. Tá? A afirmação é, o que eu tenho que fazer para alcançar essa minha meta é apropriado e ecológico? Gente, se para emagrecer eu tenho que passar fome e isso não é apropriado e não é ecológico, eu não vou emagrecer. Se para aprender inglês eu tenho, por exemplo, que negar toda uma estrutura familiar, parece brincadeira, mas eu já vi isso acontecer, a pessoa não falava inglês porque os pais dela tinham uma raiva incontrolável do idioma inglês, porque o pai era um empresário no passado que levou um golpe de uma pessoa que falava inglês, porque não entendia o idioma, acabou levando um golpe. Essa pessoa criou uma raiva enorme de inglês
E o filho não conseguia aprender inglês, por causa dessa crença de que pessoas que falavam inglês eram desonestas e iam dar golpe nele. Olha só, então, o que ele tinha que fazer, que era aprender inglês para ter sucesso na vida profissional dele, não era apropriado e não era ecológico, com base... Desculpa, deixa eu tomar um golinho de água, tá? Com base no que ele tinha que fazer. Porque se ele aprendesse inglês, o resultado seria, ele não era ecológico para ele. Não era apropriado. Então, olha como parece brincadeira a pergunta, mas não é. O que eu tenho que fazer para alcançar a minha meta é apropriado, ecológico? Se a resposta não for sim, sim sentido, tem que ser trabalhado. Cada uma dessas perguntas tem que ser trabalhada para que elas sejam 100% verdade, sentida dentro da pessoa, com base em todo o sensorial dela, para poder ir para diante. A próxima pergunta é: a crença de ser capaz de produzir o comportamento necessário. Qual é a afirmação? Eu tenho as capacidades necessárias para alcançar a minha meta. Então é assim, lembra da regra SMART, lembra da condições de boa formulação de objetivo, condição de boa formulação de metas, elas dizem sempre a mesma coisa. A pessoa que está buscando aquela meta, aquele resultado, ela tem que ser responsável 100% por que ela vai fazer. Ela não pode depender de ninguém. Então, essa aqui é essa frase que está dizendo, ó, eu tenho capacidade necessária para alcançar a minha meta. Eu não preciso buscar em lugar nenhum. Eu tenho as capacidades. Então, por exemplo, em inglês, eu tenho as capacidades necessárias. Eu sei falar, eu escuto, eu raciocínio, eu aprendo. Eu já aprendi a falar alguma outra coisa. Eu aprendi, por exemplo, a dirigir. Então, por que eu não posso aprender a falar inglês? Eu aprendi a falar quando eu era criança. Eu falo português, então se eu falo português, posso falar qualquer outro idioma. Então, eu tenho essas capacidades. É importante buscar essas capacidades e entender essas capacidades. E afirmar isso sentido, no sensorial. E, por fim, o sentido de valor próprio ou permissão que se tem em relação aos comportamentos necessários e o resultado. Eu tenho a responsabilidade e eu mereço alcançar a minha meta. E se eu não tiver um sentido completo de todas essas frases, que é os testes da avaliação de crença, não adianta ir adiante. Se eu tiver qualquer impedimento, menor que seja, um sentimentozinho de, eu mereço, mas eu não consigo, eu não sei se eu mereço, ou, por exemplo, como é o meu caso, dessa crença que eu tenho, de que eu tenho que ter alguma coisa fixa. Assim, se eu não trabalho das 8 às 6, não é legal, segunda a sexta. E eu sinto isso. Então, o que eu faço? Para fugir dessa crença, né? Eu ligo o computador às 8 da manhã e desligo às 6 da tarde. Eu dou um jeito para que satisfazer essa crença até que eu consiga mudar ela. Já mudou muito, tá? Mas eu ainda enrosco em algumas dessas frases aqui, tá? Eu ainda enrosco nesse é possível alcançar a meta, tá? Porque se é possível alcançar a meta, tem um negocinho ali do meu pai, tá bom? Então, observem que, olha, se eu, com 26 anos de PNL, eu ainda tenho crenças que eu preciso trabalhar, imagine o resto do mundo. Quer dizer, todos nós temos crenças para trabalhar. E aí, peguem as crenças de vocês, que vocês têm consciência, e façam essas perguntas e já respondam, porque nós vamos trabalhar isso também na próxima aula, tá? A gente vai fazer uma avaliação de crenças favorecedoras e vamos fazer um exercício de verificação disso na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. A aula já está com alguns minutinhos, então nós vamos parar essa 12ª aula e a gente começa na próxima, tá bom? Estudem, leiam e façam essa lição de casa, tá bom? Estudem um pouco mais sobre Bandura e peguem aí uma ou outra crença de vocês e façam essas respostas. Quanto mais, melhor, tá? Tragam esse material para a gente poder trabalhar no presencial. Até a próxima.